Abençoados e herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amém? Hoje quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, né? E estamos aí quase encerrando aí o nosso fim de semana aí, né? Então, eu vou trazer mais um estudo para vocês aqui, mais um alimento espiritual, né? Para a gente poder crescer a cada dia, de glória em glória, à medida da estatura de Cristo, como a palavra ensina, né? Espiritualmente, amém? Espiritualmente. E já agradeço aí vocês aí que têm se inscritos aí, agradeço a todos vocês. Alguns eu não consigo ver quem se inscreveu, então eu peço sempre vocês que quando se inscrever no canal, e no último vídeo postado, fazer o comentário ali. Eu sou fulano, de lugar tal. Aí eu vou poder estar te agradecendo em seu nome. Amém? Muitas pessoas se inscrevem, mas eu não sei o nome dessas pessoas, porque elas não se identificam. Tá bom? Tem aí os comentários debaixo do vídeo aí, tem os comentários. Tem minhas redes sociais aí também na descrição de vídeo aí. Entendeu? Tem um número do WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu só peço para que não entre em contato aqueles que querem brigar, aqueles que querem refutar. Mas se você quer aprender a graça de Deus, se você tem a sede da verdade e quer aprender a graça de Deus, quer aprender essa palavra verdadeira, maravilhosa, né, que o Cristo glorificado trouxe para nós, amém? Então entre em contato comigo aí que o irmão André vai aí, na medida do possível, estar te atendendo, estar conversando com você. Amém? Então é isso aí. O tema desse estudo é: evangélicos, vocês estão sendo enganados. A grande tribulação bíblica é um engano. Evangélicos, vocês estão sendo enganados. A grande tribulação bíblica é um engano. Para vocês que não me conhecem, eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, amém? E tem o número do WhatsApp aqui embaixo, tem minhas redes sociais, né? Vasculha esse canal, tem playlist, tem shorts, vasculha aí, ajuda o crescimento do canal do irmão André, compartilhe meus vídeos aí à vontade, amém? Para podermos levarmos esse conhecimento a muito mais pessoas, amém? Abençoados, a grande tribulação bíblica, né? Que muitos evangélicos anunciam por aí, né? Que muitos pastores, né? Ensinam. Essa tribulação bíblica, ela é bíblica? Sim, é bíblica. É bíblica. Porém, ela foi anunciada por quem? Por Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, homem. Quando ele estava ainda em carne e sangue, como a Bíblia diz, carne, osso, sangue, nervo, como estava homem, sim, igual a nós, fisicamente. Quando? Entre o ano 30 ao ano 33. Sabemos que ele iniciou seu ministério no ano 30 e foi levado à cruz no ano 33. Então ele veio anunciando essa grande tribulação. Estou falando ele, né? Porque os profetas já anunciavam milhares de anos, né? Mas estou falando de Yahushua. E Yahushua anunciou essa tribulação entre o ano 30 ao ano 33. Pois bem, para quem que Yahushua estava anunciando a grande tribulação? Para quem que ele estava anunciando essa grande tribulação a qual nós vamos entrar aqui para estudar? Será que era para nós, cristãos? Será que era para os evangélicos, os católicos? Será que era para nós, povo do Brasil, dos Estados Unidos, né? Povo da África, né? Aí do Chile, né?
Peru, né, esses países aqui na América do Sul, lá no México, América Central, Estados Unidos, Canadá. Para quem será que Alcha estava aí anunciando esta grande tribulação? Amém? Então, abençoado, a gente tem que analisar isso. Tem que analisar essas coisas. Amém? Eu vi um pastor evangélico argumentar que Jesus anunciou naquela época, mas, porém, essa tribulação, essa grande tribulação, ainda vai acontecer no mundo global, no futuro ainda nosso. Amém? E não é isso que Alcha está dizendo aqui. Como muitas vezes eu digo para as pessoas que me seguem aí, as pessoas que nós temos aí como família da graça, nós temos aí como, né, irmãos, perdão. Eu tenho conversado muito com os irmãos e falando, preste atenção, meus irmãos, em grupos que vocês estão entrando, preste atenção em pregadores que vocês estão ouvindo, amém? Tiver ali um resmo ali, futurista, sai fora. Sai fora porque não vai estar corretamente na palavra. Eu sempre digo aqui, nós não podemos. Ontem eu faço um trabalho extra de obra, né? Estou ajudando meu filho aqui, apesar de eu não poder, mas eu fico aqui ajudando ele, dando umas ideias, fazendo algumas coisinhas pequenas. Então, eu estava muito frio ontem aqui no estado do Rio de Janeiro, serenando, então minha garganta já começou a ficar meio ressecada. Então, pessoal, eu sempre falo aqui que a gente tem que ter coerência na palavra. A gente não pode pegar essas coisas bíblicas que aconteceu lá entre o ano 30 ao ano 50, ao ano 70. Não, são acontecimentos, né, que os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são livros históricos, não são evangelho. Não, pelo menos de Cristo, não é evangelho de Cristo. Se é nomeado evangelho, é evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, João. Não é evangelho de Cristo, tá? Essas profecias que estão no evangelho do Cristo, a qual Cristo veio pré-anunciando aqui, depois que a lei terminou, né, testamentariamente, espiritualmente, ela terminou lá em João, né? Cristo veio anunciando entre figura de linguagem, entre parábolas e figura de linguagem, veio anunciando a graça de Deus. Amém? Em parábolas e figuras de linguagem. Ele não poderia anunciar a graça de Deus na sua clareza. Cristo não anunciou a graça de Deus na sua clareza, porque o mandamento só é válido da morte do testador. Ele estava vivo. Então ele não poderia fazer isso. Quando ele foi em Madeiro, segundo a contagem, né, teológica, no ano 36, ele apareceu a Paulo de Tarso, lá na estrada de Damasco, e ele passou a ensinar esse evangelho a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso disse que recebia palavras inefáveis, porque a graça de Deus é inefável para aquele que não conhece. Muitos evangélicos que ficam aí nos acusando, refutando, nos chamando de heresia, de seita, é porque a graça de Deus, o que a gente falamos aqui, são palavras inefáveis para eles. Eles não conhecem.
Então, acho que a gente está errado. Acho que a gente está inventando as coisas. Mas não, meus irmãos, não é isso. O que a gente está falando aqui, a gente está se tratando do Evangelho do Cristo glorificado. Numa visão histórica preterista. Porque você não pode ter uma visão histórica futurista. O sistema religioso inteiro usa a história numa visão futurista. Traz essas coisas para dias de hoje. No futuro próximo a nós, estamos no ano 2024. No futuro próximo do ano 2024, vai ter a grande tribulação. Pode virar a qualquer momento, pode vir. E Jesus vai vir como um ladrão, quer dizer, de repente. Então, se cuide, irmãos, para você não ficar ser deixados para trás. Isso é filme de ficção, meu irmão. Não é realidade bíblica. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia é clara, não ensina isso. Então a gente tem que ter coerência. Não podemos trazer essas coisas para os dias de hoje com a visão futurista. Temos que ter a visão preterista, pretérito, passado. Crer que essas coisas passou. Crer porque eu quero crer. Não, crer porque a palavra nos mostra que é assim. Então, vamos começar lá em Mateus 24, 21. Mateus registra a palavra de Jesus, de Alcha. E ele diz, porque haverá então grande tribulação, tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem jamais haverá. Amém? Nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem jamais haverá. Até agora, se referindo no primeiro século. Até agora, a época que ele estava ali, que Alcha estava ali ensinando essas coisas, anunciando essas coisas, até agora, primeiro século. Então, em 2024, aconteceram várias tribulações, várias causas, várias, né, coisas que preocuparam as nações. 2024 foi um ano extremo no clima, né, global. Foi o ano mais quente registrado em todos os anos. 2024 é o ano mais quente registrado, né? Causando assim grandes incêndios florestais. Amém? Nos Estados Unidos, fiz algumas anotações. Nos Estados Unidos, esse verão, esse clima quente, matou muitas pessoas. Matou muitas pessoas. Amém? E animais. E os jornais locais lá chamou isso de inferno de calor. Né? Inferno de calor, com muitas baixas. Muitas inundações. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, muita inundação. Tivemos também muitas baixas, muitas perdas de pessoas, de animais, de coisas, né? Em algumas partes do mundo temos tremores, vulcões, guerras na Ucrânia e a Rússia, guerras em Israel. Muita coisa pelo mundo aconteceu nesse 2024. Essas coisas também podem ser chamadas de tribulações. Essas coisas podem ser chamadas de tribulações. Mas, porém, não podemos associar essas tribulações às tribulações bíblicas. Não podemos associar essas tribulações que têm acontecido pelo mundo. Estou falando desse em 2024, mas anos
passados aconteceram também várias tribulações. Amém? E vem os pastores e diz, Jesus falou sobre essas coisas. Jesus falou sobre essa é a grande tribulação. Amém? Não, Jesus não falou sobre essas coisas, não. Jesus nunca falou sobre essas coisas. Jesus não falou nada dessas coisas, mas de uma tribulação que aconteceu lá em Judá, na cidade de Jerusalém. E aquela tribulação, ele diz, porém, haverá tão grande tribulação, tão grande, aonde que haverá? Lá em Judá, lá em Jerusalém. Haverá, porque Jesus está falando aqui, no ano 30 ao ano 33. E essas coisas aconteceram no ano 70. Então tinha mais ou menos 40 anos para acontecer. Então ele falou, haverá. Esse haverá não se refere aos nossos dias de hoje. Hoje é 10/7/2024. Então haverá. Então quer dizer que da data de hoje para frente haverá essa grande tribulação. Não, meu irmão. Quem está falando é quem? É Yahushua, Jesus. Haverá. Lá ele estava falando dessas coisas, lá no primeiro século, no ano 30 ao ano 33, haverá, porque seria um futuro distante deles, não nosso. Mais ou menos 40 anos depois que ele falou essas coisas. E ele falou que aquela tribulação daqueles dias, né? Nunca houve desde o princípio do mundo. Nunca houve desde o princípio do mundo. Aquela foi uma das piores, segundo o próprio Jesus fala. Né? E nem jamais haverá. Então essa tribulação bíblica jamais haverá novamente. Essa que aconteceu lá no primeiro século, lá qual Jesus estava anunciando entre o ano 30 e o ano 33, 40 anos depois aproximadamente, no ano 70 aconteceu, esta que aconteceu lá, e vocês vão ver que aconteceu, o estudo hoje vai te mostrar mais uma prova de que isso já aconteceu. Você que me segue já sabe, mas tem muitos aí, de outras religiões que me ouvem, tem muitos ateus que me ouvem, evangélicos tem bastante. Então é para mostrar para vocês que isso já houve. E essa tribulação jamais haverá outra. Então essas tribulações que estão acontecendo pelo mundo, e esse ano 2024 aconteceu muitos, alguns relatos eu trouxe aqui, né? Do calor intenso dos Estados Unidos, da inundação lá no Rio Grande do Sul. São causas naturais, ou causas até acometidas por homens, né? Quando não é causa natural, é causa que o homem produziu. Desmatamento, né? Invasão de rios. Então, quando a água se revolta, ela vem tomando conta de tudo, né? Desmatamento, é menos oxigênio, mais calor, aumenta a temperatura da Terra. Vocês aí que são aí cientistas devem entender, eu não entendo isso, tá? Então, abençoado, esses pastores dizem que Jesus disse essas coisas. Não, Jesus não falou essas coisas. Jesus falou de uma tribulação que aconteceu lá no ano 70, em Judá, na cidade de Jerusalém. Então, vocês, evangélicos, estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Não haverá grande tribulação. Olha o que diz aqui Yahushua, registrado por Lucas, próprio Yahushua falando. Próprio Yahushua, Jesus falando. Registrado por Mateus. E ele diz, mas quando virem Jerusalém cercada de exércitos, não é exército do Hamas,
não é exército do Irã, não é exército do Hezbollah, não. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Quando Jerusalém estiver cercada de exército, ali seria o dia da sua destruição. Essa destruição fala da invasão do exército romano em Jerusalém no ano 70. Isso que o Yauch estava dizendo. E se você pega o livro aí histórico de Flávio Josefo, todo conhecido, todo mundo conhece, está mostrando essa história. Flávio Josefo viveu naqueles tempos. Se você pegar livros romanos também, vai falar dessa história. Se você pegar a Bíblia, aqui em Lucas, Mateus, Tessalonicenses, estão tudo falando dessa história que aconteceu no ano 70. Se você tem condição, vai lá hoje, lá em Israel, pergunta um judeu lá, quando foi destruído esse templo? Vai falar para você, no ano 70. Pergunta a ele, quem destruiu esse templo? Vai falar para você, o Império Romano. Comandado pelo príncipe do povo que Daniel fala, o príncipe Tito. Tito era príncipe na época. Príncipe porque era filho de um imperador. Ele era filho do imperador Vespasiano. Filho de imperador é príncipe. Tito recebeu ordem do seu pai de comandar aquele exército. E eles ficaram ali 3 anos para entrar ali. No ano 70 eles conseguiram. Ficaram até o ano 74, quase 75. Destruíram a cidade toda. Destruíram o templo todo, saquearam o templo, botaram fogo em tudo. É o que Paulo diz em Tessalonicenses. Então, a história é provada, tanto em livros históricos como na Bíblia. Amém? Então, em Alcha, registrado por Mateus, ele diz mais. Mas quando virem Jerusalém cercada de exército, saberão que chegou a sua hora, a hora da sua destruição. Exército romano. Então, aqueles que estiverem na Judéia, onde fica Jerusalém? Em Judá. Essas tribulações, essa profecia, aconteceu onde? Em Judá. Amém? Não é Israel, porque Israel era Samaria. Judá, né, tinha Jerusalém como capital. Né? Samaria era a capital de Israel. E Jerusalém era a capital de Judá. Essas coisas aconteceram lá na Judéia. Então, quem estiver no Brasil, quem estiver nos Estados Unidos, na Europa, na África, né, nas Oceanias, não. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. A grande tribulação não é o fim do mundo. Não adianta você fugir para o monte. Por que fugir para o monte? Porque os soldados iam invadir a cidade. Se você ficasse na cidade, você ia ser pego. Ia ser preso, ia ser morto, ia ser levado como escravo. Tá entendendo? Então ele falou, sai da cidade, fuja para os montes. Existiam muitos montes naquela época, muitas cavernas, e os judeus conheciam aquilo muito melhor do que os romanos. Então Jesus queria dizer para eles, fuja para os montes, se escondam lá nas cavernas. Quem estiver em Jerusalém, quer dizer, quem estiver na cidade de Jerusalém, trate de fugir. Quem estiver na cidade de Jerusalém, trate de fugir. Quem estiver fora da cidade, não volte na cidade. A palavra está claro que se trata de um local, de um evento local. Um evento local que aconteceria no futuro deles. Aproximadamente 40 anos depois que Alcha Jesus está anunciando essas coisas aqui, registrado por Mateus, por Lucas. Amém?
Porque aqueles serão dias do juízo de Deus. São dias anunciados pelos profetas que viria o juízo. Os profetas anunciaram que viria o juízo. E essa profecia desse juízo se cumpriu no ano 70, quando Tito, né, invadiu Roma. Como Tito, príncipe de Roma, né, que o Daniel 9:26 chama príncipe de um povo. Tito, príncipe de um povo romano. Então essas profecias se cumpriram quando Tito, príncipe romano, invadiu Jerusalém em 70. Aqueles dias serão, estava se referindo entre o ano, né, 30 ao ano 33, até o ano 70, onde as profecias se cumpriram. Aqueles dias levaram 40 anos. Não se refere aos nossos dias. Não é? Está correto? Está clara a palavra? Ou será que o irmão André está inventando? Amém? Eu só apenas estou lendo, meus amados. Eu apenas estou lendo. Entende? Eu não estou puxando, como diz aqui no estado do Rio, né? Não estou puxando sardinha para uma nova crença que eu estou inventando. Não, não, não. Tem pessoas que já falaram para mim, a religião é assim, cada um com a sua, né? Porque cada um interpreta da sua maneira. Não, isso é errado. Não existe cada um interpretar da sua maneira. A gente tem que ter visão e ler o que está escrito. Eu não estou interpretando nada. Estou lendo o que está escrito. Então ele falou bem claro aqui, né? Os que estiverem na Judéia. Então é um evento que aconteceu na Judéia. Porque aqueles serão os dias do juízo de Deus. Esse juízo, né, para a Judéia foi anunciado na boca dos profetas. A Bíblia fala, na boca dos santos profetas. Amém? Foi anunciado por eles. Para um futuro, que seria o futuro, né, que se completou no ano 70. Não é o futuro nosso. Essa profecia se acabou no ano 70. Porque aqueles serão dias do juízo de Deus, em que as escrituras serão totalmente cumpridas. Então disse que nesse dia, no ano 70, as escrituras serão. E Alcha falou, serão. E eu digo, foram. Foram os dias que as escrituras se cumpriram totalmente. Totalmente cumpridas. Então, abençoado, essas tribulações já veio e não virá. Porque aquela tribulação, e Alcha disse aqui, registrado aqui por Mateus, né? Jamais haveria aquela tribulação, depois dela, jamais haveria uma outra tribulação bíblica. Acontecem essas tribulações que a gente vê no dia a dia. Mas essa bíblica aqui foi para o local. Foi uma tribulação local. Para um povo local. O povo da Judéia. Entende? E essa tribulação que aconteceu no ano 70, Yahshua diz que jamais haverá outra igual. Amém? E nesse dia dessa tribulação, porque serão dias do juízo de Deus, dias que os santos profetas anunciaram, em que as escrituras serão totalmente cumpridas. Já foram. Então, em que as escrituras, né, foram totalmente cumpridas. Foram ou não foram? Foram. Está provado. Porque aqueles dias serão dias do juízo de Deus, em que as escrituras serão
serão, anunciando ali no ano 30, ano 33, totalmente cumpridas. Como já passou esses anos, isso aqui foi lá no primeiro século, como já estamos aqui, né, 20 séculos depois, estamos no século 21, então se passou 20 séculos, já foram cumpridas. Amém? Quando virem Jerusalém cercada de exército, saberão que ali é o dia da sua destruição. Está se falando aqui do exército romano. Quem destruiu o templo em Jerusalém? O exército romano. Porque ele entraria na cidade e destruiria a cidade, destruiria, né, o templo. Amém? Então, quem destruiu o templo? Foi o exército romano. Tem templo hoje? Não tem mais templo. Por que não tem templo? Porque o exército romano destruiu. Então, existe, meus amados, a prova bíblica, existe a prova histórica registrada por né, autores, né, aí, que fizeram seus livros aí, né, escritores, né, tipo ele mais reconhecido aí, e mais falado, mais respeitado aí, Flávio Josefo, né? Existem outros também, mas Flávio Josefo é o mais conhecido, né? Então, existem livros aí históricos, existem livros da Bíblia, existe a história física. História física é você indo lá em Jerusalém hoje e vendo que não tem mais templo. É uma história física. Uma história que não tem como refutar. Pergunta lá um judeu, quando foi destruído esse templo? No ano 70. Por quem? Pelo Império Romano. Então você vai ver que essas coisas aconteceram, meus amados. Não acontecerão, aconteceram. Amém? Então é isso aí, meus amados. Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Amém? Que você queira conhecer mais sobre o que pregamos, o que anunciamos aqui, entre em contato aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu número do WhatsApp. Para aprender, não para discutir, tá bom? Se inscreva no meu canal. Entendeu? Se inscreva no meu canal. Ele tá aqui embaixo, aqui, ó. Canal MDCG André Palhares. Se inscreva aqui no canal. Não esqueça de dar o seu joinha. Não esqueça de apertar o sininho de notificações para você ser avisado toda vez que eu postar vídeo novo. Amém? Se inscreva também no canal do meu irmão e amigo, né? Meu companheirão aí, Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Estamos juntos aí. Peço vocês que ouçam esse vídeo 1, 2, 3 vezes. Faça as anotações aí. Estude. Aprendam. Amém? E veja que o irmão André está aqui anunciando a verdade para vocês. Amém? Não seja enganado. O próprio Alça diz, não deixe que vos engane. Paulo diz, não deixe que vos engane. O profeta diz, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu estou trazendo conhecimento para vocês aqui. Segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas, eu sempre trago conhecimento para vocês. Amém? Peço a vocês aí que, às 17 horas, quem puder aí, participa da live ao vivo. Tem o chat ao vivo, participe. Amém? E venha aprender conosco mais um pouquinho sobre a verdade da palavra da graça de Deus, que é o Evangelho do Cristo glorificado. Amém? Muito obrigado aí. Até a próxima. E as paz.